o que eu quero falar para as pessoas, mas que chama a atenção delas, né? Para mim, prosperidade tá muito nesse lugar de fazer aquilo que você veio fazer. Você sabe, no fundo, todo mundo sabe que tem algo de especial que você veio fazer aqui, que você é muito bom em fazer, e isso é silencioso, isso é invisível. Não é culpa nossa, às vezes a gente não percebe isso. Existem micro decisões que a gente não percebe dentro de uma empresa que tem muito a ver com as crenças que a gente tem. Esse olhar, ele é funcional tanto para a pessoa que já cresceu, mas por algum motivo estagnou, quanto para pessoas que não conseguiram ainda entender seu lugar no mundo. A melhor forma de sucesso é igual a melhor forma de cura, que é o aprendizado. Eu entendo que as nossas limitações são por causa do ego que está formatado na gente. O ego quer se proteger. E aí, no final, tu tem a memória do ensinamento e tu tem a profundidade do ensinamento, entende? E aí eu sei a completude. A gente começa a compreender que a gente é muito mais do que a gente acha que é. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. E vou falar para vocês uma coisa. Não adianta nada a gente empreender, ter muitas pessoas na equipe e saber liderar e falar em público e gravar story e fazer todo esse monte de coisa aqui com liderança, com saber de IA, saber de tecnologia. Não adianta nada a gente ter todas essas coisas se a gente não consegue empreender aqui dentro, se a gente não consegue empreender a si mesmo. E é justamente sobre esse tema que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu tenho um convidado muito especial, que é inclusive o irmão de editora. Eu tenho um carinho especial, assim, por todos os autores que compartilham conhecimento, que compartilham aquilo que estão dentro de si e tentar passar esse legado para frente. Eu tô aqui com o Eric Leite, que é irmãozão de editora, da Editora Gente, que vai começar uma história para nós, vai compartilhar com a gente como que a gente pode empreender a si mesmo. Eric, meu muito obrigado por você ter aceito esse convite também, tá aqui para compartilhar conhecimento sobre essas vivências, sobre tudo que você também pode compartilhar com esses empreendedores que estão aqui anotando tudo, né? Que estão aqui querendo aprender e mudar as suas vidas no empreendedorismo e com o empreendedorismo. Muito obrigado, vou passar para você poder falar, se apresentar e fica à vontade de sair de casa. Bom, eu que agradeço. Então, primeiro de tudo, toda oportunidade que eu tenho de falar, eu aproveito, porque eu acho que é um jeito da gente passar a mensagem, que é a missão que a gente escolheu, né? Então, estou bem feliz de estar aqui, eu que agradeço o convite. E assim, vamos lá, é muita jornada para conversar aqui, vamos embora. Show de bola. Eric, eu acho que você poderia compartilhar com a gente um pouquinho sobre o livro, porque foi com o livro, inclusive, que você conseguiu passar uma mensagem, aliás, foi best-seller, né? Meus parabéns, isso, olha obrigado, que legal. Obrigado. Conseguiu compartilhar um pouco da mensagem que você quer transmitir. E isso, claro, para empreendedores, que é com quem a gente está falando aqui, mas é com todas as pessoas, porque todo mundo precisa dessa essência de alguma forma. Qual que é a mensagem que você colocou, que você está compartilhando com a turma? Nossa, sabe que eu preciso te falar que o livro, ele chama Prosperidade Inesgotável, e eu demorei, assim, uns 4 meses para chegar no título, sabia? Eu fiquei pensando, assim, o que eu quero falar para as pessoas, mas que chama a atenção delas, né? E eu ficava pensando assim, o que a pessoa acorda todo dia pedindo, né? E aí eu pensei na ideia de prosperidade. Por mais que as pessoas sejam muito objetivas no que elas sabem, que elas querem, eu entendi que eu tinha muita propriedade para falar de prosperidade e entendendo prosperidade como algo muito além do que só dinheiro, que também é muito, muito, muito importante, né, nessa jornada de vida. E durante o tempo de carreira que eu tenho trabalhando com pessoas, eu percebi que tem muita gente infeliz no que faz, porque não decidiu por algum motivo não tomar o batel da sua própria história e fazer aquilo que ela veio fazer no mundo, sabe? E para mim prosperidade tá muito nesse lugar de fazer aquilo que você veio fazer. Você sabe, no fundo todo mundo sabe que tem algo de especial que você veio fazer aqui, que você é muito bom em fazer e por algum motivo, seja por pressão externa ou por desvio de caminho mesmo, você acabou ignorando. Entende? E aí eu fiz esse livro pensando nessas pessoas, assim, como que você desbloqueia essa prosperidade? Mas a prosperidade de se acordar e falar assim, nossa, eu tô feliz demais, sabe? É mais do que eu tenho uma mega mansão, assim, tenho um mega carro. Não, eu tô feliz. Como que eu desbloqueio isso? E isso vem tanto dos atendimentos que eu fiz na vida inteira, individualmente, quanto com grandes empresários que tinha tudo, mas parecia que não tinha nada. Tava assim, o que tá acontecendo com a minha vida? Chega um momento que eles perguntam,
E aí eu entrava para tentar entender a cabeça dessas pessoas e falar assim, peraí, o que é felicidade para ti? O que você está buscando na tua vida, né? E aí eu falei, não, eu preciso mostrar para as pessoas que existe um caminho em que elas entendam esse lugar. Eu posso ser feliz, eu posso fazer as coisas que eu gosto e eu posso monetizar com as coisas que eu gosto, né? E aí faz muito sentido, sabe? E aí surgiu esse bebê aqui. Que interessante. E nessas conversas que você fez com toda essa gama de pessoas, né? Embora seja particular e alguma coisa que não tem certo e errado, mas em geral, Eric, o que até para quem está nos ouvindo e sabe, às vezes a pessoa ela fala assim, não, eu tô bem, tá, né, tá tudo certo, mas o que você viu em comum, né, que a gente pudesse colocar ali de alguma forma, mas o que você viu em comum que essas pessoas, que atrapalhava a real felicidade dessas pessoas de dar esse próximo passo, sabe? Olha, Léo, tem duas coisas que eu preciso trazer aqui. A primeira delas é que para mim era muito claro que era o trabalho, um dos lugares de maior dor das pessoas. Eu percebi que tem muitas pessoas que elas estão em lugares que elas não querem estar. Né, inevitável a gente entender que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Por mais que a gente tenha o tempo para a família, só que a gente tem que dormir, a gente tem que trabalhar e a gente gasta mais tempo nisso, né? E as pessoas estão gastando, então, a maior parte do tempo delas fazendo algo que não faz sentido. E isso está adoecendo muita gente. E, assim, muita gente mesmo. Posso te falar seguramente de todas as pessoas que já passaram, todas que passaram por mim, 90% tem algum problema relacionado a trabalho. Está extremamente satisfeito com o trabalho. E não é por questão salarial, não. É por não estar fazendo o que gosta mesmo. Não faz sentido para mim, não é isso que eu quero da minha vida. Claro, muitas vezes também por causa de salário, mas tem muitas vezes que é por não se sentir ali. Aquilo, eu não nasci para fazer isso. Então a primeira coisa que eu comecei a notar era que o trabalho estava sendo um peso. A palavra trabalho, que deveria ser um lugar assim, opa, beleza, tem um trabalho massa, isso vai conseguir resolver boa parte da minha vida, eu vou conseguir construir um patrimônio, estava sendo motivo de peso, estava sendo motivo de depressão. E até mais profundo, motivo de muitas pessoas passaram por mim com tendências suicidas, né? E isso me ligou um alerta. E a segunda coisa é que eu entendi que a gente tem uma história para contar. E aí, sabe o que eu percebi? Eu tive um amigo que ele morreu doente, né? Ele estava muito doente. E eu fiz a pergunta que a gente sempre faz para a pessoa que você vê alguém que você gosta muito que está doente e não tem como mais voltar, está morrendo. E eu perguntei para ele assim, do que você se arrepende? Ele falou assim, eu me arrependo de não fazer o que eu vinha fazer na vida. Eu falei, mas o que você veio fazer? Pois é, eu ignorei tanto que eu nem sabia o que era. Eu nem tive tempo de descobrir. E eu me arrependo disso. Mas eu sou muito feliz por ter colocado minha família aqui, eu sou muito feliz por isso, aquilo. Mas o que eu vim fazer? Eu nunca dei vazão para isso, eu nunca parei para pensar nisso. Então as pessoas estavam sendo consumidas por dentro, né? E eu comecei a entender que, bom, então a gente precisa... Não é mais do que pôr coragem nessas pessoas e mostrar para elas que elas são donas de uma própria história, né? Então o que a gente pode fazer quanto a isso? E aí eu comecei uma outra linha de trabalho que foi bem legal e interessante, que fez também surgir esse livro, né? Genial. E essas pessoas, elas acabam... Então vamos pensar aqui que ela foi lá, a pessoa identificou que existe essa... Vamos pegar do trabalho, como você disse, que é uma grande parte, uma fatia grande das pessoas que estão infelizes com o trabalho. E nem sempre é por dinheiro. Então, às vezes, tá fazendo realmente, que é o que a gente mais... é o que mais vem na cabeça. Porque salário e tal. Não. Por que essas pessoas ficam presas nesse trabalho? O que impede elas de conseguir sair disso? O que sabe, falta no que você viu? É óbvio que existem zilhões de questões sociais que eu não vou entrar agora. A gente escolhe as batalhas que a gente joga com elas, né? Então, existem questões sociais que eu acho que são muitas de cunho político, que a gente vai resolver isso de alguma maneira, tendo mais oportunidade para todo mundo. Mas no lugar que eu posso intervir, eu acredito que era exatamente tentar fazer a pessoa, o ser humano, entender o que ela veio fazer aqui, né? Então, eu comecei a perceber, e aí entra na grande seara do trabalho que eu desenvolvi, que a nossa história de formação de vida, ela influencia muito nas nossas tomadas de decisão ou não. Então... Eu posso dar um exemplo de uma história minha besta, assim, mas que não está relacionada ao trabalho, mas eu acho que vai conectar e eu vou fazer essa junção aqui. Eu passei boa parte da minha vida tendo alergia a alho. Eu tinha uma
baita alergia a alho. Eu lembro de um episódio em Curitiba que eu fui... E é ruim ter alergia a alho, porque como é que você vai sair, vai encontrar com os amigos, vai comer? Porque você vai passar mal. Eu passava mal. Léo, eu passava mal, que eu tinha uma baita enxaqueca, eu começava a vomitar e a minha visão esquerda embaçava. Eu não conseguia ver com o lado esquerdo. Era desse jeito. E toda comida no Brasil tem alho, principalmente aqui em Minas Gerais, né, onde a gente está, tem muito alho. Mas eu estava em Curitiba e eu almocei, tinha alho na comida, falei, tá bom, não vai dar nada. E eu estava passando em frente ao estádio ali do Atlético Paranaense e comecei a passar mal. E eu comecei a passar mal, comecei a vomitar e eu vi que uma senhorinha veio em minha direção, eu falei, nossa, ela vai me ajudar. Eu não conseguia nem me mexer, eu estava sentado no chão e vomitando. E ela começou a falar comigo assim, tá vendo, vagabundo? Usando droga 2 horas da tarde, falava pra mim assim. Isso em Curitiba. Isso lá em Curitiba, eu falei assim, meu Deus, eu não tive nem força de falar pra ela, senhora, minha droga é o alho. Então, isso me perturbava muito. Mas olha que interessante, por que eu tô contando essa história? Porque eu fui entender muito tempo depois, no progresso dos meus estudos, que eu conectei o alho a uma memória traumática na minha vida. De infância, né? Eu passei uma infância em que o meu padrasto era bastante violento comigo. E eu conectei uma cena específica de violência que eu sofri e por algum motivo a minha mente fez essa conexão. Alho é ruim, é problema, meu corpo rejeitava alho. Quando eu percebi isso, porque eu fui desenvolvendo formas terapêuticas para lidar com as pessoas e eu comecei a trabalhar em mim também. Quando eu percebi isso, eu consegui cortar esse elo dessa memória, desse risco, desse trauma com o alho. Uhum. Hoje eu como qualquer coisa com alho. Qualquer coisa. Eu testei no outro dia depois, sabe? Então, o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Eu comecei a perceber que a condução de vida das pessoas, muitas vezes, elas se dão por tomadas de decisão que não são por vontade própria, mas são por conta dessas memórias traumáticas. Uhum. Essas memórias traumáticas, elas é como se eu tentasse esconder alguma coisa de mim mesmo, porque eu não quero olhar para esse terror de algo que eu vivi. Uhum. E aí, para fazer isso, eu ajusto a rota aqui e não me arrisco em algumas coisas, e aí você não vive a maior beleza da sua vida, sabe? Você cria várias desculpas, você procrastina, né? Faz autossabotagem e por aí vai. Aí eu percebi que tinha esse caminho. E foi aí que eu comecei a desenvolver o trabalho que eu faço hoje. Genial. Genial, Eric. Desculpa. E olha, puxa vida. E para quem está nos ouvindo, o que fica acho que de pensamento é, muitas vezes, você citou esse exemplo da alergia, mas a alergia, ela é uma das formas de manifestação que esse tipo de situação pode trazer. Uhum. Né? Me corrija se eu estiver errado, mas às vezes a pessoa ela não prospera, por exemplo, com a família, ela não prospera com a esposa, com o filho, certeza. Com a filha, com o marido, não por uma situação que às vezes ela tem o controle direto e rápido, mas é uma situação que está lá dentro dela, que talvez ela não teve essa leitura e que com o seu livro ela consegue desvendar de alguma forma o início, né, de um trabalho e consegue perceber e falar assim, puxa vida, essa alergia que eu tenho aqui, alergia emprestando, né, a situação que você trouxe, essa alergia que eu tenho aqui, ela talvez é o reflexo de alguma outra coisa que eu preciso fazer um trabalho junto. Vai mais além, Léo. Assim, eu trabalho muito hoje com muito CEO de empresas grandes, de capital aberto, sabe? E tem algum momento que acontece nessas empresas, e quem é empresário vai saber, também sou empresário, a gente passa por isso, que, assim, a gente é especialista em técnicas, em olhar as brechas das coisas que estão acontecendo para tentar mudar, mas de repente tem algo que parece que é invisível que está acontecendo, ou você chega num teto, ou você chega num platô e não passa, ou alguma coisa está acontecendo e você não consegue resolver, e todo mundo olha para aquele fenômeno e ninguém consegue resolver, né? Isso acontece muito, empreender, passar por isso. Sabe uma coisa que eu descobri? Eu comecei a trabalhar com grandes empresas aqui no Brasil, eu comecei a perceber que as figuras mais importantes da empresa, e aí talvez vai direção, C-level, dono da empresa, muitas vezes esse invisível que está acontecendo é por questões pessoais. Você não está saindo de um certo estágio porque talvez, sei lá, tem alguma crença aí sua que não está te deixando crescer. Eu acabei de chegar de São Paulo, ontem eu cheguei de São Paulo, fui atender uma grande empresária, ela tem múltiplos negócios lá, empresa enorme, e
ela se tocou em algum momento de que, olha, não estou conseguindo explicar, tem alguma coisa que está em mim. E a gente estava trabalhando exatamente isso. E de repente começou a destravar tudo. Não sei, parece místico o que eu vou falar, mas é real isso, na minha experiência. Parece que tem algum campo, assim, de energia que você coloca, que você fala assim, não, eu só posso ir até aqui. Daqui pra frente eu não vou. Tem alguma... Entende? E sabe o que é o mais louco disso tudo? Eu fui descobrindo... Isso aí eu tô falando em coisa de mais de 10 anos, né? Nesse processo de descoberta, de criar esse meu negócio, de atender os empresários, de atender as pessoas, dentro das imersões que eu faço. Então eu fui descobrindo e aí eu entendi que não é só a sua vivência, não é só o que você viveu nessa vida e que te riscou por algum motivo um pequeno trauma ali na tua memória. Eu comecei a perceber que você herda isso até dos seus antepassados, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. É como se, sei lá, seu avô faliu, ele chegou a um certo lugar, faliu, tu vai chegar a um certo lugar e vai falir também. É como se você estivesse honrando aquilo que seu avô passou, entendeu? E isso é silencioso, isso é invisível. Não é culpa nossa, às vezes a gente não percebe isso. E começou a ficar cristalino para mim. Eu começava a sentar com as pessoas e falava assim, olha aqui, ó, é isso aqui, vamos trabalhar isso aqui. E de repente as coisas começavam a acontecer. Por quê? Porque existem micro decisões que a gente não percebe dentro de uma empresa que tem muito a ver com as crenças que a gente tem. Então, às vezes, você olha para uma coisa e você não mexe porque você não está treinado a perceber aquilo mesmo. Porque você já cristalizou algumas relações que não te fazem olhar para aquilo. E, de repente, era aquilo lá que você precisava olhar. Entende? E eu comecei a ver que... Aí eu comecei a entender, por exemplo, corporações, empresas, elas são um ser humanão. Ela é um conjunto de ser humano, é como se tivesse lá os Power Rangers tocando aquele robozão assim. Então, se eu tirar as pessoas, o robô não anda. Então, se o robô parou de andar, em quem que eu mexo? Eu mexo nas pessoas, né? Porque assim, eu sei, eu lido com um empresário que fatura 3 bilhões no ano, entende? Então, assim, eu vou dar alguma dica para ele de empreendimento, ele sabe muito mais que eu, entende? Mas eu sei um pouco mais de ser humano que eles, eu sei um pouco mais da mente humana que ele. E nesse lugar é que eu comecei a entender que se eu destravasse as pessoas nesse lugar também, elas poderiam alcançar outros resultados. Então, sim, funciona tanto para... Esse olhar, ele é funcional tanto para a pessoa que já cresceu, mas por algum motivo estagnou, quanto para pessoas que não conseguiram ainda entender seu lugar no mundo, sabe? E o que eu vou fazer da minha vida, né? E que tem a ver com o trabalho. Por exemplo, tu é empreendedor, você trabalha com tecnologia. Eu não estou falando que a sua missão de vida é trabalhar com tecnologia, mas talvez a sua missão de vida seja empreender e fazer acontecer e ter outras pessoas junto de você. E é o que você ama fazer, que você acorda e fala assim, nossa, gosto desse desafio. E isso me inspira. Você poderia empreender outra coisa, cozinha, vai lá, você vai abrir restaurante. Não interessa. Se o seu negócio empreender faz parte da tua missão, porque eu acredito que missão é algo que você transborda para outras pessoas se inspiram contigo. Você não ia estar falando gravando um podcast se você não amasse o que você faz. Para que você vai gravar um negócio desse, entendeu? Porque você pensa, eu preciso expandir isso para outras pessoas. Então, eu entendo que tu tá no lugar que você tinha que estar e daí você vai construir a tua riqueza, né? Mas a maioria das pessoas não estão. Genial, genial. E para quem está nos ouvindo, que sabe, deu aquela ferroada, qual é o trabalho? O primeiro, como que as pessoas podem encontrar você, né? Que é o canal mais acessível para a turma chegar. E o que você, como que você consegue ajudar elas? Né? Você falou aqui de mentorias 1 a 1, de aproximação, de talvez até empresas. Quais seriam esses formatos que você tem hoje? Então, Léo, hoje, assim, eu estou num trabalho mais de empreender do que de atender, né? Então, eu atendo bem pouco e eu foco o meu trabalho mais para empreendedores mesmo, para donos de negócio, CEOs de empresas, assim. Mas eu tenho uma formação que eu formei outras pessoas para fazer o que eu faço, né? Então, as pessoas que querem trabalhar no 1 a 1, eu dedico para essas pessoas que eu formei, que eu certifiquei com o trabalho que eu criei, né? Mas as pessoas podem me achar no Instagram, ericleite.br. E aí eu dou consultoria 1 a 1, consultoria empresarial, para olhar o organismo vivo ali com as pessoas, né? Meu negócio é pessoa, não vai me falar para ficar olhando número, isso não vou fazer isso. O negócio são as pessoas. Então, LinkedIn não precisa me procurar, não, que eu nem olho. Mas eu olho o Instagram o tempo todo. Quem quiser me achar ali, ericleite.br.
Legal, genial. E o livro, o pessoal pode encontrar ele onde? Tem um lugar de preferência? Olha, pode digitar no Google, a Amazon, onde vocês quiserem encontrar. Eu tenho o link também, se quiser me chamar no Instagram, eu consigo enviar. Mas está aí disponível, pode pegar e fazer a leitura que vocês vão entender bastante. Aqui tem uma síntese muito forte do meu trabalho, que é um trabalho terapêutico, né, Léo? No fim das contas é um trabalho terapêutico. E aqui eu fiz uma síntese de 10 anos de trabalho e assim... São 10 anos de trabalho indo para a Índia, né? Vivendo na Índia. Foi de lá que eu tirei tudo que eu aprendi. Boa parte do que eu aprendi eu tirei de lá. Entendi como funciona a mente humana lá na Índia. E eu tentei sintetizar em algo que ficasse muito palatável. Assim, é um livro que é muito fácil de ler, né? Eu acho, não sou suspeito de falar, mas é muito fácil de ler exatamente porque eu tentei trazer para a prática. Então é um livro que ele tem dentro dele, eu acho que uns 7 QR Codes que tem prática, né? Então você, além de ler, você passa o QR Code, você pode fazer uma prática que eu programo ali. E aqui já dá para entender muito onde estão suas travas. É bem legal. Que legal. Bom, você falou dessa viagem, desse conhecimento que você conseguiu sintetizar e aprender lá na Índia. Você poderia dar uma palhinha para nós? Para a gente poder... Eu sei que com certeza não vai ter a profundidade que o livro tem, mas alguma coisa que seria legal para quem está aqui nos ouvindo também conseguir absorver, seria super 10. Claro. Sabe que a Índia... As pessoas têm uma visão da Índia hoje por causa da internet, que é um lugar insalubre, aquela loucura, né? Mas a Índia tem 1,5 bilhão de pessoas lá. Se você tirar... eu tento colocar nessa magnitude. Se você tirar 1 bilhão de pessoas da Índia, é o país mais populoso. Passou a China já tem alguns anos. Se você tirar 1 bilhão de pessoas, a Índia ainda vai ter mais do que o dobro do Brasil. É muita gente. Então, tudo que acontece na Índia tem uma magnitude, assim... assustadora. Então é óbvio, se tem insalubridade, vai ter muita insalubridade. Mas tem muita coisa legal, e tem muita coisa legal. E a Índia, ela é detentora dos primeiros textos da humanidade. Isso é uma questão arqueológica, né? Não é crença nem nada. Os primeiros textos que o humano escreveu, que a gente sabe cientificamente, estão na Índia. E esses textos falavam de tudo, inclusive sobre a mente humana. E por mais que possa parecer qualquer coisa... a gente começou a aprofundar muito no assunto da mente humana a partir de 1899, com o livro do Freud, né? Que ele lançou o livro dos sonhos com a data de 1900, mas foi em 1899. E na Índia, eles falam sobre a mente humana há mais de 7.000 anos. Isso é uma coisa muito louca, você pensar como que eles tinham essa sabedoria. Super recente Freud, né? Freud é um bebezinho perto dos textos indianos, né? E eu comecei a querer aprofundar, assim, poxa, isso é tão antigo, esses caras devem ter uma maestria sobre a mente humana, e claro, tem sobre a espiritualidade também, mas eu queria entender a mente humana mais profundamente, sabe? Então eu fui fazendo uma jornada na Índia. Primeiro eu fui estudar medicina indiana, uma medicina ayurveda, né? Então eu fui lá para estudar. Depois eu comecei a entender que eu precisava buscar grandes mestres e mestras que não estavam dentro dos hospitais. E aí eu comecei a ir para o alto dos Himalaias, comecei a ir para os cantos extremos da Índia para tentar achar essas pessoas. Me falavam, eu ia peregrinar até achar. E eu comecei a achar esses mestres e mestras. E aí você entra num outro ritmo de pensamento e de vida, né? São pessoas que te provocam uma jornada interna muito grande. Parece que tempo e espaço muda quando você está com essas pessoas, sabe? E aí eu comecei a compreender muito o nosso funcionamento, né, enquanto humanos, os nossos desejos, os nossos apegos. E tem uma máxima na filosofia védica, na filosofia indiana, que é que todo problema, toda doença e toda dor começa no apego. Apego. Desculpa. Então, basicamente, assim, apego é um negócio muito doido, porque não é que você não pode ter as coisas materiais, mas quando você está apegado a essas coisas materiais, é elas que te têm, né? Então, eu lembro de um amigo, quando ele comprou um Camaro, lá atrás, a gente foi numa pizzaria, ele ficou rodando o quarteirão até abrir vaga em frente ao restaurante, porque ele tinha que ficar vendo o carro, né? O carro novo dele. Eu falei, meu amigo, é o Camaro que te comprou.
Não foi você que comprou o Camaro. Pô, Cara, você tá genial. totalmente dependente de ficar olhando para ele que te comprou. E a gente tem essa relação de apego com as coisas, né? Relacionamento bom é relacionamento onde você tem que tratar seus ciúmes, né? Então, ciúmes é apego. Você olha, por exemplo, a tua parceira tá em algum lugar. Chega uma pessoa e vai falar com ela assim, oi, tudo bem? Você tá sozinha? Você dá aquela cantada, mas você não tá perto. Você vai fazer o quê? Você vai brigar? Poxa, a tua parceira é uma pessoa que pode atrair outras pessoas, né? Ela é ser humano, então você vai chegar lá, tudo bem, beleza? E afastar, entende? A gente tem uma relação de apego com as coisas muito grande e isso, segundo a filosofia védica, é o que mata a gente por dentro. Se a gente conseguir olhar como testemunha ao invés de julgador, a gente aprende. Então toda a prática que eu criei, baseado no que eu aprendi com esses monges e monjas na Índia, foi que a melhor salvação que existe no mundo, até para doenças, porque eu não falo isso no livro, porque não é coisa que a gente fica divulgando e tal, mas muitas vezes eu trabalho com as pessoas para olhar para a própria mente, olhar para o próprio coração e tentar ver onde estão as travas, mas elas começam a melhorar de doenças físicas. Eu tenho depoimentos de pessoas que curaram de doenças incuráveis, porque mudaram a mente, porque a mente cria muito, né? Ela cria doença, ela quer te mostrar onde está o caminho, então ela aponta para o seu corpo, que você não vê a mente. Então ela aponta para o seu corpo, olha para isso aqui, ó, que talvez você chega na chave, entende? Então eu comecei a perceber que a melhor forma de aprendizado é igual a melhor forma de sucesso é igual a melhor forma de cura, que é o aprendizado. E para aprender, a gente tem que parar de julgar, a gente tem que observar, entende? Quanto menos a gente julga, mais a gente observa. Por que eu falo isso porque eu acabei de conversar com uma pessoa sobre isso, mas por que eu fiquei zangado que um outro cara chegou e cantou a minha esposa? Por que eu fiquei? Eu não tenho controle disso, ela não tem controle disso. Ele faltou com respeito? Se faltou com respeito, ok, é outra situação. Não faltou. Ela falou que está casada, beleza, e aí? Você entende? Só que a gente é assim com tudo. A gente é assim com comida, a gente é assim com casa, a gente é assim com carro, a gente é apegado. Eu fico vendo... As pessoas seguem empresários que falam que se você não tiver um relógio de 150 mil, não dá nem para começar a conversa. É sério. Essa pessoa está falando para mim assim, ela é tão rica que ela só tem dinheiro, entende? E ela está dizendo para mim assim, ó, o relógio me tem, entende? Porque meu relógio custou, sei lá, R$500. E aí, eu tenho certeza que se eu sento para conversar com alguém, eu tenho um papo legal. Agora você vai olhar para o meu relógio para escolher se você vai conversar comigo. Então a gente tem que olhar para esse lugar que a gente está apegado muito às questões materiais. As questões materiais servem para a gente aprender. Lógico, tem que querer dinheiro. Para quê? Para você aprender mais, para você entender qual que é o sentido da vida. São essas perguntas que a gente faz, né? Por que eu estou aqui? Quanto mais conforto material a gente tem, mais espaço e tempo a gente tem para olhar para essas questões e para ser melhor. Por que meu irmão está sofrendo? Entende? Se você não tem conforto material, você não tem tempo para essas perguntas. Então eu advogo que a gente precisa ter tempo para essas perguntas. E para ter tempo para essas perguntas, a gente precisa buscar o conforto material sem apego, entende? Eric, quando você foi falando, eu fui indo, cara. Eu fui indo e me chamou muito a atenção quando você comentou boa parte das coisas, mas me destacou bastante na minha cabeça. Primeiro, quando você comentou do material, né? Que você comentou do seu amigo que tinha lá o carro, né? O Camaro, e daí ele ficou dando voltas. E o carro que comprou ele. Cara, isso é de uma profundidade gigante. Gigante. Com o dinheiro dele ainda. Com o dinheiro dele, exatamente. Com o dinheiro dele, o carro comprou ele. E, então, do material, você falou. Momentos depois, você pegou e não falou apenas no viés, no lado material, mas você colocou no lado de uma outra pessoa. Então, você ter o apego a uma outra pessoa. Então, foi para esse viés também. E aí, eu fiquei viajando, fiquei pensando aqui, e o ego? Né? O apego no ego, né? Como que... Você sabe que você tá com um filho pequeno, né? Então, eu tô com um filho de 2 anos e meio, né? O Kaká. E assim, é muito doido, porque eu começo a ver relações de apego, porque é inevitável. É meu filho.
Já começa Olha ali, aí. né? E aí eu fico olhando, e eu e a Dini, minha esposa, a gente tenta o tempo todo olhar para isso, né? Porque ele é um ser humano livre. Claro que eu tenho que restringir o espaço, porque é perigoso, eu tenho que falar para ele o que é certo, o que é errado, mas ele vai ter as escolhas dele. Então a gente entendeu que ele não é meu filho. Ele não é nosso, ele é dele, entende? E essa dinâmica está fazendo a gente repensar os espaços de liberdade dele. Porque no final, se eu tentar moldar o Kaká do meu jeito, isso é ego. Porque ele veio para fazer a missão dele. Eu vim para fazer a minha, são coisas completamente diferentes, entendeu? A minha missão aqui é cuidar dele. Então o tempo todo eu estou me questionando assim... Por que eu estou falando com ele que não pode? Eu faço essa pergunta o tempo todo. Por que eu falo que não pode? Será que é pela minha limitação? Ou eu tenho que falar? Cara, é difícil demais, tá? Mas eu fico vendo quando eu levo o Kaká num parquinho, por exemplo. Cara, as mães e os pais ficam loucas porque ele sai subindo em tudo e sobe tudo alto e a gente tá lá sentado na mesa, comendo e tal. A gente mede a questão de segurança. Mas eu comecei a reparar assim, falei... E aí os pais das outras crianças começam a botar medo nele. Olha, cuidado, aí você vai cair. Já determina que ele vai cair. Isso é ego. Isso é um ego determinado pela sua vivência. Entende? O nosso ego, cara, essa pergunta só é muito complexa, porque o nosso ego é moldado por nossas memórias, entende? E o Kaká não passou as experiências que eu passei. Então eu tenho que deixar a neuroplasticidade dele atuar. Ele não precisa ter os medos que eu tenho, entende? Se ele cair, eu vou ajudar. Né? Senão a gente coloca o medo antes, entende? E aí eu tava na Holanda agora, mês passado, e eu reparei uma coisa incrível. Eu não sei se você sabe disso, mas os parquinhos infantis lá são feitos para as crianças caírem. Eu comecei a ver e falei, mas isso é um parque infantil, cara? Porque não tem como, elas vão cair. Mano. E aí tinha uma holandesa do meu lado que falava inglês, eu comecei a conversar com ela, falou, não, mas a gente faz o parquinho para a criança cair. Eu falei, mas como assim? Eu já gostei, né, da ideia. Eu falei, como assim? É o contrário. Vou começar a empurrar o Kaká agora para ver o que tem de bom. Aí ela começou a me falar de uma pesquisa que depois foi procurar que a criança passar por essas situações de queda, de dificuldade, molda a personalidade dela como uma pessoa que sim, ela vai saber lidar com as adversidades. Nem tudo tá pronto para ela, não vai ter um colchão aqui. Lógico que os parquinhos eles são semi-emborrachados, então a queda é mais... É um risco controlado que eles chamam lá, sabe? E aí eu comecei a pensar isso nessa esfera. Como que eu vou moldar uma pessoa sem colocar os meus traumas nela? Porque eu já descobri, Léo, atendendo milhares de pessoas, que a gente herda trauma de outras pessoas, entende? Eu estava atendendo uma baita empresária, mulher, negra, e ela estava condicionada à história da avó dela, que era filha de escrava. A avó dela pegou o finalzinho ali da escravidão, mesmo depois de ter sido a alforria ter acontecido. A avó dela ainda sofreu as consequências da escravidão. E ela tinha crenças que era da avó. E eu falava para ela, você entende que a tua avó, o sonho dela, quando a sua bisavó, vamos pensar mais além, o que eu falei para ela, quando a sua bisavó acordava todo dia debaixo do chicote, ela sonhava em um dia algum parente dela acordar e estar numa mesa pagando para um profissional para dar uma consultoria para ela. É esse tipo de liberdade que ela sonhava, ela não pôde viver. Aí ela olha para ti lá de trás e fala assim, minha filha, não tem chicote? Por que tu tá aí travada? Você não tem que honrar isso meu, você entende? A gente herda isso. Então eu comecei a perceber que ego é o resultado das nossas memórias de vida e dos nossos antepassados também. Então, quanto mais eu consigo trabalhar para que o meu ego não vá na frente, melhor. Então, diretamente eu estou trabalhando com o ego das pessoas. O que eu faço o tempo todo é falar assim, vem cá, esquece tudo que você sabe. Vamos olhar o que você escondeu sem ego nenhum. Tem uma técnica para isso, né? A gente tem que colocar a pessoa num estado em que ela... Esse ego não te impeça de olhar para as coisas, né? Então, eu acesso memórias que estão no subconsciente, não é as memórias que estão conscientes. E aí, o ego está destituído para trabalhar, né? A gente trabalha, a gente reconhece e aí a gente leva para a superfície, né? Porque, assim, eu sou muito entusiasta com... A minha área é a área da saúde, né? É a área da saúde, principalmente saúde mental, é daí que eu gosto, é nisso que eu vim trabalhar, eu amo fazer isso. E eu me descobri empreendedor nesse meio tempo, né? Desde criança, na verdade, eu já empreendia, sabe?
E eu falei assim, bicho, o mundo vai ser salvo por professores e por profissionais de saúde. Legal. Né? Porque doente você não faz nada. Então eu comecei a pensar assim, olha, é uma coisa muito doida, porque o meu ego, até um tempo atrás, achava que eu era capaz só de atender pessoas, de ser terapeuta, entendeu? O meu ego era muito limitado por quê? Pelas histórias que eu escutei, pelas coisas que as pessoas me falavam, você não vai dar conta, você é isso, você é aquilo, tal. E eu comecei a entender assim, não, eu acho que eu posso ir mais além. E hoje, o nosso empreendimento é todo voltado para profissional de saúde, por exemplo, também. Além de eu ajudar as pessoas, eu comecei a pensar assim, cara, por que o profissional de saúde não sabe vender? Esse cara tinha que saber vender, velho. As pessoas boas, a gente não está acessando elas porque elas não sabem vender. Então eu criei uma empresa de tecnologia também para tentar dar solução para esses profissionais da saúde. Por quê? Porque eu entendo que as nossas limitações são por causa do ego que está formatado na gente. O ego quer se proteger. O contrário do que as pessoas falam, que o ego quer se mostrar, o ego quer se proteger. Então, quando ele é arrogante, é porque ele está se protegendo de uma dor. Quando ele fala alto demais, é porque ele está se protegendo, porque talvez ele foi calado demais, entendeu? O ego é uma pessoa chorona, entende? E quando você olha para ele com carinho, você só tem que falar assim, velho, quanto mais você sorrir, menos você vai precisar aparecer. Então, a gente faz a pessoa sorrir para o ego aparecer menos, entendeu? Nossa. E aí as coisas acontecem, cara. Cara, é uma atrás da outra. Pra você que está aqui nos ouvindo, olha, eu sempre digo, Eric, eu falo pro pessoal assim, se você chegou até aqui no podcast e não anotou nada, não aprendeu nada, tem alguma coisa errada, né? Eu sempre digo, volta lá no começo, coloca talvez vezes 1,5, vezes 2 e começa a anotar. Porque, olha, eu já fiz várias anotações aqui que é muito aprendizado. Você falou, Eric, também de uma questão que nós temos que ser... Eu perdi a segunda palavra, mas você falou, a gente se coloca no lugar de testemunha e não de julgador. O que você quer dizer com isso? É porque o ego julga tudo, né? Eu olho aqui, quem que é o Léo? O Léo é um cara assim, outro. O Léo tá usando essa blusa, por que tá usando essa blusa? Quem que é? Por que a barba dele tá assim? Qual que é o relógio dele? Aí você fala alguma coisa assim, a gente tá o tempo todo julgando. A gente não observa por observar. A gente observa para julgar. E o aprendizado, aí é da filosofia de onde eu venho, o aprendizado só vem na observação, não no julgamento. Porque julgamento é como se já tivesse a lição daquilo que você está observando. Então, o grande exercício, e yoga, segundo cara, eu tive que aprender sânscrito para estudar tudo isso, né? Mas segundo a literatura mais clássica do yoga, que é chamada... Yoga Sutra, é um livro aí de uns 3.500 anos, o primeiro texto... A primeira frase desse livro está assim, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é o objetivo do yoga é cessar e ultrapassar as oscilações da mente. Porque é só ali que tem aprendizado. Essa parte eu estou concluindo aqui. Só ali tem aprendizado, né? Então, quando você julga demais, é sua mente oscilando demais, tentando achar conexões. Calma, você nem aprendeu o negócio ainda. Observa, cara. Anota ali, igual você falou, anota primeiro. Eu tenho um método de estudo que é assim, quando eu estudo algo é porque é profundo para mim, seja um livro de marketing, seja um livro de empreendedorismo, eu escolhi, então eu tomei uma decisão consciente, então aquilo é um estudo profundo, então eu faço assim, eu leio, aí eu marco, meus livros são tudo rabiscado, cara, se alguém me pedir livro emprestado, tá lascado, porque eu rabisco tudo assim, puxo certo, só que aí eu marco primeiro, depois eu pego e fico repetindo aquele parágrafo que eu marquei, porque eu preciso ter uma simbiose com aquele parágrafo, porque quando eu for ler O Empreendedor, eu não tô nem preocupado com as palavras que estão ali, não. Eu quero entender o Léo por trás desse livro. Tem algum motivo que você fez esse negócio. Então eu vou lendo as suas palavras ali e falo assim, peraí, eu tô tentando entender o que o Léo tá falando aqui. Tem algo que é muito... Eu tento estabelecer uma conversa contigo, sabe? Antigamente, lá na Índia, o ensinamento ele era oral, né? Não tinha escrita... A escrita começou 6.000 anos, 7.000 anos atrás. Só que sabe que aí é muito louco. Se você for pegar os textos que me formaram como profissional de saúde, esses textos são todos escritos em poesia, em sânscrito, em poesia. Então são vários estrofes, vários versos. E por quê? Porque eles faziam assim para estudar. Primeiro eles pegavam um livro e memorizavam. Não pegavam o livro, pegavam o ensinamento e memorizavam. Então o mestre chegava lá e falava assim, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, bababá. Aí o discípulo só repetia, mas ele não sabia o que era.
E aí você tem que se livrar do julgamento. Por que você está falando isso? Não, só decora. Aí, depois o mestre falava assim, como que funciona a batatinha? Aí fala, batatinha quando nasce... Mas o que é isso? Não te interessa ainda. Aí a fase 2 agora vamos entender o que é isso. E aí no final, tu tem a memória do ensinamento e tu tem a profundidade do ensinamento, entende? E aí eu sei a completude. E por algum motivo, segundo os grandes sábios, a gente foi emburrecendo ao longo dos anos e perdeu a capacidade de memorizar. Eu falo com o meu grande amigo Renato Alves, né? Memorização é importante demais. A gente perdeu a capacidade de memorizar. Então, sim, a gente tem a anotação como nosso aliado, né? Então, a gente anota. Mas a gente anota, não é só a frase que o Eric te falou. Você anota ali, mas anota também o que veio para você. Qual que é o sentimento que você teve quando você fez essa anotação aí? Tem muitas vezes eu anoto e eu anoto o que eu estava sentindo quando escutei pela primeira vez. Porque alguma coisa tocou em mim, eu quero lembrar o que me tocou na hora. Então eu escrevo assim, você me fala uma frase, para você que ama o que faz, mas não sai do lugar. Eu falo, porra, me deu uma angústia. Eu falo assim, angústia, eu escrevo. Porque aí na hora que eu voltar nessa frase, eu voltei naquele sentimento, aí eu entendi por que isso me chamou a atenção, entendeu? Eu sou muito das emoções, sou muito de olhar para a mente nesse lugar, né? Para mim é o passo para chegar na alma. Cara, esse. Baita, putz, que sabedoria que você compartilhou agora. Demais, adorei demais, muito bom. E você quando falou, né, a respeito do aprendizado com poesia, na hora me veio uma memória na cabeça de quando aí tô falando da minha experiência, quando eu aprendi a rezar. Uhum. Porque quando eu aprendi a rezar, e isso também com outras coisas, né, mas citando o exemplo da reza, eu aprendi a rezar Santo Anjo, Pai Nosso, Ave Maria, Creio e tudo mais. Eu aprendi, sei lá, pequenininho. Eu não fazia a menor ideia do que eu tava falando. Aliás, eu emendava palavras, eu achava que era uma só, entendeu? Que aí depois que eu fui aprender de fato o significado, depois que eu fui aprender desenvolvendo, que eu entendi, não, cara, isso daqui são duas palavras, sim. Não é uma só. E aí fui entendendo e colocando significado, colocando sentido, né? Enfim, interpretando um pouco mais. Então, cara, isso me lembrou demais. E a mesma coisa quando a gente aprende inglês também, é um pouco assim um outro idioma. Mas a gente escuta hoje, eu me recordo de músicas que eu escutava lá atrás também, quando eu era pequenininho, músicas que ficou na minha memória. Ela ficou. E aí a gente escuta de novo música de, sei lá, 1990 e alguma coisa, escuta lá de novo, hoje eu entendo, eu falo, nossa, jamais que eu tinha interpretado isso. E aí veio o aprendizado. Muito, muito legal. Eu ia perguntar pra ti, você falou sobre livros, e aliás, você falou do Renato. O Renato era o teu professor, né? É o meu professor. Renato, eu vou falar pra você, olha, eu fico até com receio de citar o Renato aqui, porque o Renato ele já me deu o bolo aqui algumas vezes, viu? Ah, é? Renato. Tem que falar pra ele vir. Renato, ele esteve aqui esses dias, cara. Teve no evento, né? Renato. Mas sobre autores, quais seriam algumas referências para a turma também buscar, né, o conhecimento por trás do conhecimento? Se você tivesse alguns autores para citar para a turma também. Tem alguns autores, né? Eu vou tentar trazer algumas referências contemporâneas, porque assim, a base do meu estudo são a partir de textos clássicos, né? Eles são muito complexos, né? Então, esses eu vou deixar um pouco de lado, mas tem dois textos muito clássicos que eu quero trazer, que eu acho que é importante a gente pegar e ler e voltar e ler e voltar e voltar e ler. Legal. E um deles, se a gente ler com muita profundidade, a gente vai começar a ver que ele tem muita similaridade com a Bíblia, que é a Bhagavad Gita. Para mim, a Bhagavad Gita é o maior livro que a humanidade já escreveu. E eu peço licença poética, porque as pessoas vão falar, é a Bíblia. Tudo bem, coloca no mesmo patamar, então. Porque os ensinamentos que tem ali, cara, assim, é de uma magnitude, assim, que é incrível. Mas tem que ler, continuar lendo, voltar. Eu acho que a Bhagavad Gita tira te tira do lugar. Você começa a entender que você está aqui para uma coisa muito maior do que você acha, sabe? E o segundo livro é esse que eu falei, que é pequenininho, mas é muito profundo. Dá para ler as traduções, tá? Que é muito profundo, que é o Yoga Sutra. O autor chama Patanjali. Yoga Sutra, se você jogar na internet, você acha ele até em PDF, assim. São 196 versos. É bem simples,
de tamanho, mas é muito complexo no ensinamento. Eu acho que esses 2 livros vão dar um direcionamento, inclusive da base de tudo que eu fiz na minha vida, esses 2 livros estão presentes, assim. Mas eles são livros que têm um ensinamento sobre o ser humano e sobre a maior parte nossa, que é a nossa alma, que é incrível, né? Eu acho que esses 2 livros são os 2 primeiros que eu indico. Agora, eu sou muito norteado também por 2 grandes livros. Eu sei que está numa... Eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei com cinema há 10 anos, né? Não. Eu trabalhei com cinema, fiz filme, dirigi, produzi, fiz um monte de coisa. Eu faço um monte de coisa, eu gosto. O que eu acho que eu quero fazer, eu vou lá e faço. Mas eu sei que está na moda a gente falar de arquétipo, todo mundo falando, mas eu vejo que as pessoas falam com muito pouca profundidade, né? Então, assim, eu vou sugerir 2 livros para a gente ler, porque eu acho que eles ajudam muito a entender a psique. Eu vou citar livros sobre isso, né? Óbvio. O Joseph Campbell, quando ele escreve O Herói de Mil Faces, eu acho esse livro fantástico. E ele é um livro que é uma leitura um pouco pesada, né? Porém, para quem gosta de escrever, para quem gosta de empreender, para quem gosta de ter que criar histórias, porque eu adoro contar histórias, você já está vendo, e eu acho que a melhor forma de a gente conectar com o ser humano é contando história. Ou você vai fazer sucesso em festa, ou você vai ser um bom vendedor. Então, se você estiver achando esse livro muito denso, você pode, ao invés de pegar esse livro, você pega A Jornada do Escritor, que é um livro do Christopher Vogler, e ele escreve isso adaptado a roteiro de cinema. E aí a Disney pega esse manual e cria Rei Leão e vários outros filmes, né? Star Wars, é tudo baseado nessa teoria. Só que aí ele mastiga um pouco essa teoria. E tem um outro livro que eu quero indicar aqui, porque assim, a comunicação... Eu não sei se você sabe, aqui no Brasil eu sou formado em letras, fiz na UFMG aqui, eu adoro linguística, adoro entender como que as pessoas se comunicam, porque eu estava entre ir para psicologia e para letras, mas eu gosto muito de como a comunicação humana é estabelecida. E eu descobri que o meu grande dom é a narrativa. Então, toda a prática terapêutica que eu faço está ligada à narrativa, a forma como a gente narra as coisas, né? E o meu trabalho é isso, é ajustar a narrativa, a sua narrativa pessoal, fazer você acreditar nela. E tem um livro que eu acho muito bom, que o autor chama Lakoff, que chama Metaphors We Live By. Em português é muito difícil de achar esse livro, em inglês você acha, mas em português, se eu não me engano, ele saiu com o título de Metáforas da Vida Cotidiana. E é fantástico esse livro porque ele mostra como que a gente se organiza na comunicação a partir de metáforas baseadas em algumas coisas, tipo a capacidade da gente andar de pé com 2 pernas, as metáforas de guerra, e aí você vai compreendendo a linguagem humana, e por causa desse livro, esse livro me deu uma capacidade muito grande de entender numa conversa os problemas que a pessoa carrega, porque eu comecei a ver como que os exemplos que ela traz no dia a dia dela, sabe? Que legal. Esse livro é fantástico, assim. Eu poderia falar um monte de livro de empreendimento, mas eu acho que você já indica vários, né? Então eu quis trazer esses, assim. E para fechar, posso falar só de mais um livro aqui? Fica então, eu gosto muito, porque, assim, eu estou tentando trazer o ensinamento que eu estudei na Índia, como que a contemporaneidade traz ele e fica mais fácil para a gente digerir aqui, né? Então tem um livro que é muito famoso e eu gosto muito, e ele basicamente está falando sobre yoga, mas é uma pesquisa que foi feita por esse autor com bailarinos, e quando os bailarinos entravam num estado de meditação enquanto eles dançavam, que é um livro do Mihaly Csikszentmihalyi, que é o Flow. Esse livro para mim é fantástico, e eu acho que o Mihaly ele traduziu muito do que o yoga, enquanto ciência da mente, quis explicar. E ele traz isso como parte da pesquisa de doutorado dele e coloca nesse livro que se chama Flow, que em português também se chama Flow. Tem um subtítulo que eu esqueci o nome. Esses livros me nortearam muito no meu trabalho e na forma de compreender as pessoas, sabe? Genial. Acho que foi bastante aí. Nossa, você compartilhou, foram das minhas anotações 7 livros. Eu fiquei com uma dúvida. Os 2 primeiros que você citou, eles têm tradução? O segundo eu sei que tem, o primeiro... Tem tradução. E é muito legal porque, por exemplo, a Bhagavad Gita, ela tem a tradução em português, pode pegar, e ela sempre vai ter alguém que comenta. Então é bom pegar um livro com comentários, porque ele vai te ajudando a digerir aquilo ali.
Legal. Eu não sei, você viu aquele filme Oppenheimer, do cara que criou a bomba atômica? Então, no filme tem até uma indicação cinematográfica, filme ele lendo um livro, mas enquanto ele trabalhava para criar a bomba atômica, ele estava lendo a Bhagavad Gita. Olha aí. E assim, claro, foi a bomba atômica, exemplo horrível, né? Mas assim, ele foi muito disruptivo no que ele quis fazer. E eu acho que a Bhagavad Gita te leva para esse lugar da disrupção, você entende? Porque a gente começa a compreender que a gente é muito mais do que a gente acha que é. Tem um matemático indiano que chama Ramanujan, tem a história dele, que é muito legal. Vou indicar um filme, pronto. Já que eu fui do cinema, eu vou indicar um filme. Vou indicar só esse filme. O Homem que Viu o Infinito. É a história do matemático indiano, Ramanujan. E esse cara, ele desde criança, ele fazia contas matemáticas complexíssimas, assim. E aí um dono de uma loja viu ele, colocou ele na contabilidade, ainda novo. E aí um cara viu ele lá na Índia e falou assim, cara, tu tem que ir para a Inglaterra, para a universidade. É a história real, tá? E aí ele levou ele para a universidade. Chegando lá, ele resolvia todas as operações matemáticas que os professores colocavam no quadro. E aí o orientador dele falou assim, cara, você tem que fingir que você é burro, porque a galera tem preconceito aqui com... são etnocêntricos, né? Para eles é a Europa e vocês que se explodam. Então, para você sobreviver aqui, você tem que fingir que você é um pouco mais burro, assim, que senão vai dar não, porque o ego deles vai bater em ti. E aí ele foi levando isso durante muito tempo, mas ele resolvia todas as fórmulas matemáticas que eram irresolutas até então. E ele ficou muito famoso com isso, ele foi premiado com isso. E uma vez perguntaram para ele assim, como que você consegue resolver? E todo mundo achava que ele ia dar uma palestra super complexa. E ele, claro, ele é orientado na religião hindu, né? E ele falou assim, eu olho para dentro e Durga me entrega. Durga é uma deidade indiana, né? E sabe o que é a coisa mais linda? Porque eu acho que o que eu tirei de lição com isso, né? O verdadeiro conhecimento, ele não é para fora. Por mais que eu falei de vários livros, se a gente não jogar esse conhecimento para dentro, o conhecimento não cresce. Então ele olhou para dentro... E lá dentro dele, em algum lugar, ele buscou a resposta daquela fórmula matemática. Então, por isso que ele foi muito disruptivo, porque as soluções para ele estavam dentro. Então, para ele, o sonho importava, o olhar testemunhando para dar tempo de silêncio, para que dentro dele algo se formulasse. Nossa mente é muito incrível, a gente vê uma capacidade muito pequena dela, né? Esse filme é muito legal, cara. Eu acho que vai ser legal vocês assistirem, viu? Que legal. Genial, genial. Eric, o tempo ele passa voando, né? Quando a gente está aprendendo e a gente está estudando. E eu queria aproveitar esses últimos minutos para você falar mais uma vez, se você puder, onde o pessoal pode encontrar você, encontrar Sim. o seu trabalho. Qual é o principal tipo, né, de pessoas que vocês com os trabalhos que você e a sua equipe fazem, conseguem ajudar e conseguem resolver. E eu gostaria para você compartilhar com o pessoal um último pensamento, que é, o que é abundância para você? Muito bom. Pode de trás para frente? Pode, fica à vontade. Uhum. Cara, a abundância para mim é bem simples, é você acordar e entender que você está feliz. Uhum. Isso para mim é abundância, entendeu? Legal. Vocês me acham no Instagram, ericleite.br. Ali é o melhor canal. Se vocês me mandarem mensagem, eu vou responder. Eu gosto de comunicar. E eu gosto muito de auxiliar as pessoas que estão sentindo que estão travadas e que precisam achar um sentido para a vida, sabe? Profissionalmente, eu tenho um trabalho muito lindo com profissionais de saúde e terapeutas. Eu formo pessoas dentro das práticas que eu uso para atender outras pessoas, empresários, etc. Né? Eu faço bastante imersão também para as pessoas que querem entender essa dinâmica da própria vida e falar assim, velho, eu acordei feliz, entende? Então, assim, me manda mensagem lá que vocês vão descobrir a imensidão de coisas que a gente tem feito. E, principalmente, se você hoje é profissional de saúde, esse é o nosso
novo carro-chefe ali na empresa que a gente está dedicando muito, porque eu quero espalhar bons profissionais da saúde no mundo, sabe? Eu quero ajudar vocês a venderem melhor, eu quero ajudar vocês a chegarem melhor no seu público, e vocês, que eu acho que quem se dedica à saúde humana é porque sabe que tem um dom ali e está assumindo esse dom, porque não é fácil você ter que lidar com problema de saúde o tempo todo, né? Então eu quero te ajudar a fazer com que seu trabalho seja muito bem remunerado, para que você acorde feliz também, porque as pessoas precisam de ti. Então esse lugar hoje é um lugar que estou me dedicando muito, tanto com soluções tecnológicas quanto mentorando pessoas para que elas consigam estar no mercado aí com mais propriedade, sabe? Genial, genial. Eu já trouxe alguns profissionais da saúde aqui, e o que eu percebo, Eric, é que a faculdade, não só profissional da saúde, várias áreas, que acontece isso que eu vou narrar agora, mas a faculdade, o ensino técnico para nós, ele não nos prepara para o mercado de trabalho de fato, né? Então não nos ensina a empreender, não nos ensina, às vezes, a ter... como vender o seu trabalho, o seu serviço. Quando eu digo vender, claro, forma de monetização, mas como apresentar o seu trabalho, aquilo que você faz, né? E as pessoas realmente elas têm essa dificuldade. E se não conseguir fazer isso, vai deixar de ajudar o próximo. Vai deixar de ajudar, às vezes, um número maior de pessoas e vai estar, né, às vezes, se voltando para um público menor. Compartilhar com você que no Eu Empreendedor, eu tenho o que eu coloco para a turma são 5 Cs, que é coração, cliente, caixa, cadência e cultura. Coração, cliente, caixa, cadência e cultura. E tem que ser nessa ordem mesmo, né? Então eu digo pro empreendedor, a primeira coisa que você não tem que se preocupar com cultura da sua empresa. Você não precisa se preocupar. Você está começando? Cara, você não precisa se preocupar com isso daí agora. Você não precisa se preocupar com cadência, disciplina, os hábitos. Cara, esquece. O que você precisa, nesse momento, resolver é o coração. Concordo. Você conseguir entender, se você empreender de fato com o coração. Porque se você não fizer isso, quando as dificuldades chegarem, e elas vão chegar, você vai desistir. Então, se você encontra o seu coração, você encontra, né, ali a sua missão, vocação, o seu propósito, aí tem várias formas de narrar, né, e colocar isso em palavras, mas quando você realmente encontra isso, venha o que tiver pela frente, você vai empreender. Aí depois você se preocupa com o cliente, depois se preocupa com caixa, com cadência e com cultura. Mas o coração é o começo de tudo. E isso que você trouxe para nós, Coração, eu diria, claro, num livro em que eu falo sobre empreendedorismo, coração começa ali, mas ali o que eu coloco no capítulo, né, no C do coração, não é, puxa vida, é só um despertar para a pessoa começar a ter a profundidade da prosperidade inesgotável. Então, também como forma de agradecimento, eu gostaria de presentear você com o Eu Empreendedor, claro que eu vou assinar também, e eu trouxe o meu exemplar do Prosperidade. Eu vou trocar o exemplar que tu trouxe pelo exemplar com o selinho. Muito obrigado. Eric, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Agradecer você mais uma vez por ter compartilhado todos esses ensinamentos e sabedoria aqui para nossa turma, de verdade mesmo. Gratidão. Tá bom? Para você que está nos ouvindo, também quero agradecer demais. Dá uma olhada aqui, ó. Você pode pesquisar lá, Prosperidade Inesgotável. Não esquece de, ao terminar a sua leitura, você trazer uma avaliação lá na Amazon, principalmente, e nos lugares que você tiver a oportunidade de fazer isso. Manda mensagem pro Eric no Instagram que ele compartilhou com a gente, @ericleite.br. E você que está aqui nos ouvindo, deixe seu comentário, deixe seu like. Coloca o sininho para você receber todas as notificações de quando a gente lança um novo episódio do nosso podcast, que acontece semanalmente na quarta-feira. Se inscreve no canal. Muito obrigado e até o nosso próximo Eu Empreendedor.